Olá, meus queridos. Então, hoje, continuando a nossa aula, nossos estudos sobre geografia do Brasil, vamos estudar, então, a nossa população. E a gente vai ver que, a partir do estudo da população, a gente consegue inferir diversos resultados, diversas análises. É algo muito interessante. Com pouca coisa, a gente já consegue tirar muito resultado, muita reflexão, entender diversas políticas, entender diversas organizações, diversas estruturas. É algo extremamente rico, então vai ser uma ferramenta muito importante para nós. E obviamente que é fundamental para nos conhecer, já que estamos inseridos nisso. Então é uma série de 2 aulas, esta aula e a próxima serão sobre população, e esta em específico, essa aula de população que eu irei passar para vocês, foi baseada na aula ministrada pela professora Júlia Rosas, antes de eu assumir as aulas de geografia, antes da quarentena. Então, os créditos à aula dela. Perfeito? Então, ali o corpo, a estrutura, se assemelha ao que ela passou para vocês, os CPSECs. Perfeito, meus queridos? Então, vamos ver bonitinho então, o que a gente vai ver sobre população. Então, população brasileira. O Brasil, então, é um país populoso. A gente discutiu na aula passada, quando a gente estava vendo a organização territorial brasileira, sobre, então, como que, a diferença entre populoso e povoado. Populoso, então, é quantidade. Então, um país populoso é que tem muita gente. E o Brasil, a gente vai ver, tem muita gente. Eu acho que todo mundo concorda também que há muita gente no Brasil. Mas a gente vai ver também que o Brasil não é um país povoado, certo? Porque povoado vai ser o quê? Povoado é um país onde o país todo é muito populoso, onde todas as áreas que a gente pegue tenha muita gente. E no Brasil não é assim. A nossa população se concentra principalmente no litoral e em alguns grandes centros urbanos, a grande quantidade de população. Sendo que a gente pegar áreas mais isoladas, mais interioranas, como a região da floresta amazônica, o centro-oeste, terá uma quantidade, uma concentração de pessoas muito menor do que os grandes centros urbanos, do que o litoral brasileiro. E até por motivos históricos, né? O litoral brasileiro vai ser a origem da nossa colonização, então são alguns reflexos, e também o desenvolvimento durante muito tempo ficou restrito ao litoral, porque o interior era de difícil acesso. Então a gente não vai ter, a gente vai ver que depois a gente vai tentar mudar isso, mas isso a gente vai ver mais em história, principalmente em alguns governos, como no regime militar. Então temos atualmente cerca de 220 milhões de habitantes, que é gente pra caramba, né? É 1/5 de bilhão. E a população hoje se encontra como? A gente tem um envelhecimento da população, então a população está com uma expectativa de vida maior, então o envelhecimento da população é isso, a gente está vendo mais, além de ter mais velhos, eles vivem mais, certo? Então aumento da expectativa de vida, e temos também a diminuição na taxa de nascimentos. Então está nascendo menos gente do que antes nascia, principalmente por conta do planejamento familiar. Então há o planejamento, né, de quando se quer ter filhos, como se quer ter filhos, e até mesmo se quer ter filhos, né? E também acessos de métodos métodos anticoncepcionais que viabilizam, então, o planejamento familiar. Não é só o planejamento então ali os métodos para, se não, engravidar. Então a gente vai ter uma diminuição na taxa de nascimentos. E aí, se vocês se perguntarmos para os nossos pais, nossos avós, né, nossos parentes mais velhos, podemos ver que há não muito tempo era costume se ter mais filhos. Então ter ali 5, 6 filhos não era, né, era algo extremamente comum. E atualmente a gente está ali por volta de 2, 3 filhos, a média brasileira. Não quer dizer, por via de regra, que agora só nascem 2, 3 filhos. Você pode ter 5, 6 filhos sem problema algum. Só que, em geral, não acontece. Assim como antes poderia haver 2, 3 filhos. Só que também era mais comum ter mais. E olha que interessante, com essas duas informações, que a nossa população está envelhecendo e que a nossa taxa de nascimento está diminuindo, a gente vai ter o quê? O aumento da população de idosos, então, na população obriga
o governo acelerar o ritmo de expansão dos serviços direcionados aos cuidados de saúde e assistência à pessoa idosa. Então, a população idosa, ela requer mais cuidados, requer mais acompanhamento. Então, a parte de saúde tem que melhor ser incentivada pelo governo para que haja esses serviços à população idosa, para não deixá-los ao relento. Então, é um gasto ali que começa a ter comentário, que, em geral, a população, não que a população jovem não necessite de saúde, mas certos cuidados, em alguns mais específicos, que geralmente atacam a população idosa, não se tinha tanto gasto, era ali para cobrir um ou outro, e agora a gente vai ter que ter uma expansão. Só que, ao mesmo tempo, com a diminuição na taxa de nascimentos, a gente vai ter uma diminuição das crianças em idade de acesso às escolas. Então, o governo pode desacelerar o ritmo de expansão do número de salas de aulas, certo? Então, a gente vai ter também um certo balanceamento. Então, a gente diminui um pouco na parte da educação e aumenta na parte da saúde. A gente ainda não tem um grande aumento na área de educação, até porque a gente ainda tem problemas estruturais muito sérios que exigem investimentos. Mas, né, se a gente já tivesse, antes disso, uma estabilidade educacional, agora a gente poderia diminuir esses gastos. Mas como a gente nunca teve essa estabilidade, não há essa troca de gastos. Então a gente continua com os gastos, no caso brasileiro, educacionais, e aumenta também na área da saúde, visando a população idosa. Perfeito? Bem, outra coisa também sobre a educação, que a educação foi só universalizada de fato a partir da Constituição de 88, então é algo muito recente. Então a gente ainda está com diversos passos, visando não só a educação universal para todos os brasileiros, como também a sua qualidade. Bem, e olha que interessante aqui a pirâmide etária do Brasil. Primeiro que ela não parece mais uma pirâmide, né? Ela já vai ter essa característica do quê? Uma base muito estreita, que aí representa aquela diminuição na taxa de natalidade, e olha o topo, ele não é tão estreito assim, né? Ele não é uma ideia de uma pirâmide que vai afunilando, ele já é mais largo, o corpo bem largo, até porque a nossa população ainda está em crescimento, porque a gente está tendo controle de natalidade, obviamente, mas ainda se nasce mais do que morrem. A expectativa de vida, inclusive, dá isso, né? Então a mortalidade é mais baixa do que a natalidade no Brasil. Então a gente ainda tem um crescimento populacional. Quando se morre mais gente do que nasce, a gente vai ter um decrescimento populacional, que ainda não é o caso no Brasil, e nada indica que isso vai acontecer num futuro próximo. Perfeito? E outra coisa interessante nessa pirâmide etária, né, é importante sabermos ler este gráfico. Da pirâmide etária a gente consegue tirar diversas coisas, a gente vai ter uma aula bacaninha sobre isso depois no próximo semestre, até porque a partir da análise da pirâmide etária a gente consegue inferir se a população está aumentando, se a população está diminuindo, se houve uma guerra ou algum problema muito forte na população há pouco tempo, né, que causou diversas mortes. É muito interessante o nosso estudo com pirâmide etária. E aí, mais uma vez, e aqui dividido em, né, o laranjinha homens e o azul mulheres, a gente vê também que a expectativa de vida das mulheres é muito maior que a dos homens. A gente também infere outras coisas a partir disso. E olha que interessante, a gente falou, a nossa atual não parece uma pirâmide, mas olha como antes era bonitinho. O primeiro ali, a primeira pirâmide etária, a gente tem então realmente uma pirâmide, certo? No Brasil, ali na década de 50, uma base larga e um topo fininho. Então, olha como a população idosa não era muito grande. Na década, então, ali de 60, que é o gráfico do meio, que a gente vê, continua uma pirâmide, e aí só que ela é mais larga. Então, o crescimento da população, né? Ela engordou, podemos dizer. E agora, ali, em 2020, a gente vai ter, então, a base vai se tornar mais estreita, então ali esse controle de taxa de natalidade, e olha só como o topo já está muito mais largo comparado ali com essa série histórica, certo? Então olha só que interessante tudo isso que a gente pode analisar. A gente vai ver que vamos ter diversas coisas aí que vão acarretar nessas pirâmides desse modo.
E aí também, né, o declínio da natalidade no Brasil. Então, olha só, ali em 2000, agora há pouco, até 2008, então só 8 anos, o quanto decaiu a taxa, a natalidade no Brasil, cerca de 5% ali, né, de 20 para 15. Ah, professor, mas 5% não é muito. Não, não é muito. Mas uma população como o Brasil, diminuir cerca, né, com uma população grande, né, ali com cerca de 200 milhões de habitantes, diminuir 5%, o quanto nascia de pessoas, é algo muito, muito grande, né? Você faz ali a matemática, dá ainda coisa de cerca ali de 10 milhões, então é coisa. E olha que interessante esse outro gráfico, ali então a gente tem as estimativas até 2010, né, em vermelho então, a população com 14 anos ou menos, e em azul a população com 60 anos ou mais. Então, né, de 2000 a 2010, a gente ainda tinha uma população de jovens em idade escolar, principalmente, muito maior do que de idosos, que é aquela discussão de saúde contra a educação. Só que olhem só, a projeção é que até 2025 isso se inverta, a gente tenha mais idosos do que jovens. Isso na cidade de São Paulo. No Brasil, até 2050, isso não só inverta, né? Então o pontilhado ali nesses dois gráficos são projeções, como que quase que dobre. Olha só como a população de idosa ali estimada para 2050 é que seja mais que o dobro da população jovem. Isso acarreta problema não só na área da saúde, como na área da previdência. Né? Então, até por isso que a gente teve reformas na previdência atualmente, porque a discussão é o modo como é estruturada a previdência no Brasil é que quem trabalha paga a aposentadoria, né, a aposentadoria de quem não trabalha mais, do pessoal mais velho. Só que quando a gente começa a ter um aumento da população mais velha e começa a diminuição da população jovem, a gente vai ter uma diminuição da população jovem, a gente vai ter menos gente contribuindo para a previdência, né, e mais usuários da previdência. Então isso vai causar também um desbalanceamento econômico nisso. Então isso é um outro problema muito sério que a gente vai ter, mas aí são outras discussões, até o mérito, né, como será feita essa reforma da previdência para que todo mundo se dê bem, né? Então são outras discussões. Mas olha só que interessante, e mais uma vez a gente está com dois dados apenas: a população jovem e a população idosa. Todo esse tempo a gente já está trabalhando com isso. Bem, uma outra característica fundamental na população brasileira é que somos um país predominantemente, perdão, pessoal, urbano, ou seja, vivemos na cidade. Eu acredito que isso todo mundo tem um pouco dessa noção. Só que agora há pouco, há cerca ali de 80 anos, em 1940, olha como era a parcela brasileira. Quem vivia no campo era quase que 70% da população e apenas 30% na cidade. Então era muita gente vivendo no campo e pouca gente vivendo na cidade. Porém, em 2007, a gente vai ter, a gente já tem totalmente a inversão. A gente vai ter cerca de mais de 80% da população vivendo na cidade e menos de 20% no campo. Então olha só como se inverteu muito e muito rápido. Então muita gente saiu do campo e foi para a cidade. E como isso foi muito rápido, a cidade não conseguiu crescer de modo que todo mundo fosse contemplado com os avanços sociais. Né? Então essa mudança é resultado do movimento populacional campo-cidade, que é denominado êxodo rural. A gente vai estudar um pouquinho mais na próxima aula sobre população, sobre o que é êxodo rural, mas é a saída do campo para a cidade, certo? Bem, dentre os problemas urbanos gerados a partir deste movimento, a gente vai ter o quê? Né? Então, a cidade vai ter um aumento populacional, só que não vai ter um aumento na infraestrutura. E vamos ter, então, a formação de favelas, né? Então, ali em terrenos menos próprios para a construção, muitas vezes terrenos perigosos. Infraestrutura geralmente demora para chegar nesses locais, então a gente não vai ter muitas vezes acesso à energia, acesso a encanamento, água potável. Isso ficou muito escancarado agora nessa pandemia do coronavírus. Muitas comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde há muitas favelas, que não tinham acesso à água potável para lavar as mãos. Certo? Isso é um problema que nos acarreta até hoje. Não é de hoje, mas ainda temos isso. Certo? E também a gente vai ver acesso à cultura,
lazer, diversão, vai ficar centrado nos centros urbanos, não nas favelas e tudo mais. Porque também elas são geralmente construídas às margens dos centros. Né? Por isso que vão ser povos marginalizados, nas periferias. Certo? Transporte público também muitas vezes não chega. As políticas sociais muitas vezes não chegam. O Estado está muito ausente nessas áreas. Então, aí que a gente comentou, né, loteamentos irregulares. Então, aí, lugares perigosos que põem, inclusive, em risco a vida humana, porque, no caso das favelas, muitas vezes construídas em morros, que ficam suscetíveis a deslizamentos. Teremos também uma grande desigualdade socioeconômica e cultural no Brasil devido a isso. Então, essa distância, a gente não vai ter cinema nessas áreas na periferia, a gente não vai ter acesso a teatro, acesso a lazer, né? Então um parque que seja... então isso foi durante muito tempo, é uma elitização, obviamente, então quem vive no centro acaba sendo a elite, que vai ter acesso a tudo isso. E muitas vezes a população da periferia vai ter acesso ao centro apenas para trabalhar, que a gente vai ver depois que é um outro movimento populacional que a gente vê na aula que vem. E teremos também problemas de transporte, então muita gente usando transporte público. O trânsito às vezes vai se inchar porque a gente não vai conseguir um jeito bom de organizar o trânsito. Poluição, porque são mais pessoas, né? Mais pessoas às vezes usando o trânsito, tudo mais, ao ponto que a cidade não consegue controlar. E falta de segurança, porque o policiamento também não aumenta, e muitas vezes o policiamento nas áreas periféricas é feito de maneira, devido à elitização, né? Então, de maneira repressiva, opressora, certo? Então, né, nessa discussão de êxodo rural, olhem só ali que até a década de 60, né, então em azul a população urbana, em rosinha a população rural, a gente tinha então a população rural até a década de 60 majoritária, e a partir de 70 isso se inverte. E até faz sentido, porque a gente vai ter também uma industrialização muito forte no Brasil, que a indústria se centrava nos grandes centros urbanos e precisava de mão de obra para trabalhar. Então vem muita gente do campo trabalhar na indústria. E olhem só, né, a estimativa que até 2050 a quantidade de população urbana que vamos ter frente à população rural. Uma outra consequência que isso acarreta é o quê? Quem produz muito agricultura para nós, da nossa alimentação, é a população rural. Porque a nossa agricultura mecanizada e tudo mais, a grande agricultura, que não emprega muita mão de obra humana, ela é visada à exportação e à pecuária. Então não é visando a alimentação, né, interna do Brasil. Isso fica muito na mão da agricultura familiar. Então, a gente também diminuindo a população rural, a gente vai ter também problemas na produção de alimentos no Brasil. Porque a gente ainda tem muitas áreas destinadas não à alimentação do povo brasileiro, mas sim exportação, e também produção de alimentos, como a soja, para a alimentação do gado, a alimentação dos animais, né, que também vão ser exportados, muitas vezes eles não ficam no Brasil. Então, olha só quanta coisa. Perfeito? Então, tentamos aqui fazer um panorama geral de como está toda a nossa população, para que na aula que vem a gente veja as diversas movimentações no Brasil, que também é uma outra característica muito forte. E mais uma vez, olha só, com 4 informações, melhor, 3 informações, né? Então, a taxa de nascimento, a expectativa de vida e a população urbana e rural, que a gente pode considerar uma coisa só, a gente consegue inferir diversas coisas sobre a nossa vida, sobre as nossas políticas, sobre os nossos cotidianos. Perfeito? Então, aula que vem, continuamos essa discussão e ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos e até amanhã.